Uma boa noite a todos, aqui é o Mota falando, como vocês estão? Hoje é um domingo maravilhoso, hein? Desde manhã já começou com um sol lindo, não é? E agora está terminando também com um pôr do sol muito bonito aqui em Mogi das Cruzes. Acredito que em todos os lugares também no estado de São Paulo. É aquele pôr do sol de inverno, né? E que a gente já está indo para o final do inverno e indo para a primavera. Estação do ano que, aliás, é a que eu mais gosto. As flores, né? Quem é que não gosta? Bom, então domingo hoje, normalmente, a nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, nós teríamos pela manhã a palestra espírita com o tema O Desafio de Amar os Inimigos. Palestra essa que iremos proferir agora. E também a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que realizamos em conjunto com a palestra espírita. Então, os caravaneiros saem mais ou menos no horário da palestra e vão convidar as pessoas da vizinhança, das cercanias da Casa Espírita a participarem da campanha. Não é? Aliás, sobre a campanha, para impedir que eu esqueça depois, só para avisar que é dia 12, tá? Dia 12, das 15 às 16h30, nós estaremos lá. Nós é um modo de dizer, né, gente, que eu não vou estar lá. Mas, em princípio, a Fabiana e o Sérgio, ou se houver algum problema, vai ser avisado. Mas, em princípio, a Fabiana e o Sérgio vão estar lá para receber as doações. Quem não souber o que doar, eu já digo que pode doar. Fubá. Eu sempre dou essa sugestão, seguindo até um conselho do próprio Chico Xavier, né? Enfim. Então nós vamos agora fazer uma oração para nós darmos início a esse tema tão importante na nossa vida, que é o tema do amor, não é? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Então o tema é esse, o desafio de amar os inimigos. Eu diria que mais corretamente seria dizer, e que o tema fosse, o supra-desafio de amar os inimigos. Porque nós nem mesmo conseguimos amar de forma razoável, mínima, aqueles que não são nossos inimigos. Aqueles que não são estranhos, que não são nossos inimigos. Nós mal e mal conseguimos amar aqueles que nos são afetos, que são nossos afetos. Até em relação a esses nós temos grande dificuldade de amar. Ou mesmo quando amamos, o fazemos de forma capenga, expressando a nossa intimidade, não é? Você pega, por exemplo, aqueles pais que amam os filhos, mas é um amor egoísta. E aí vem com aquela superproteção, não é? Aí a criança não pode pegar um vento, coitada, vai ficar doente. Enche a criança de roupa e a criança não ganha anticorpos. E lá na frente isso vai fazer falta. Então é um amor exagerado, que passa da conta. Então é um amor egoísta, não é? Então nós vamos ficar com medo de a criança cair e se machucar e não vamos deixar ela andar, não é? Ou então a mãe passarinha, com medo do filho voar e cair, poda as asas dele, porque daí não vai ter perigo de em algum voo ele cair e se machucar, então ele vai ficar lá sem asa, não é? Então nós temos que amar, mas libertar, permitir que os nossos afetos se desenvolvam e cresçam. E faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso esmeril, a dor, porque nós somos como diamantes brutos, que é pelo esmeril, lapidando
a nossa casca, a nossa dureza, é que nós vamos cada vez mais brilhar, não é? Porque dentro de nós temos uma essência divina. Lá na nossa intimidade, porque nós somos emanados por Deus. Então, na nossa essência, nós temos o amor lá dentro, que é Deus em nós. E o próprio Cristo já nos disse isso. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas essa essência está lá dentro, mas por fora tem essa casca dura. E precisa esmerilhar bastante para ir desgastando essa casca, para depois a gente poder brilhar, expor a nossa essência divina. Até lá, é a dor que fará o papel do esmeril em nossa vida. Agora, se nós, enquanto pais, expressando o amor que temos, impedirmos os nossos filhos de passar pelas experiências necessárias da vida, pelas quais cada um veio na programação espiritual individual de cada um para passar, o nosso amor vai ser um entrave. Não vai ser o amor que vai ajudar no crescimento, mas vai ser um amor que vai atrapalhar. Né? Então, quando a gente impede, imaginando que estamos amando, nós estamos prejudicando, então precisamos pensar muito bem. Agora, vocês vejam bem uma coisa. Se até o nosso amor pelos afetos, ele é um amor complicado, vocês imaginem como a gente vai conseguir amar aqueles que não são nossos afetos. E imaginem então nós amarmos aqueles que são nossos inimigos, não é? Então é preciso a gente pensar, porque é muito difícil a gente chegar nesse ponto de amar os inimigos, porque nós não conseguimos amar direito nem os nossos afetos. E nós não amamos aqueles que são estranhos a nós, que não são nossos inimigos, mas que também não são nossos afetos. Eles são alheios a nós. Nós amamos esses? Como nós amamos os nossos afetos? O Chico Xavier, ele mesmo relata um episódio que aconteceu com ele, e ele faz esse relato no programa ao vivo na extinta TV Tupi, no programa Pinga Fogo, em 1970, acho que em dezembro ou novembro desse ano, de 1970. Então ele relata que ele passava por uma situação muito difícil. Aliás, a vida do Chico sempre foi palmilhada por muitas dificuldades, mas isso eram provas que ele tinha condições de passar, além da missão dele, que, como nós sabemos, o próprio Emmanuel falou para ele no início, que a missão dele, em princípio, era a missão dele, a psicografia de 100 livros, porque o Chico começou a psicografar muito cedo, ainda na menoridade. E aí era livro, era tempo, era noites, e não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha nada. E o Chico psicografando. Mas aí eram 5 livros, 10 livros, 15 livros, 20 livros. E chegou num ponto que o Chico pensava e dizia para o Emmanuel, mas não tem um limite para ter que psicografar quantos livros? Ele já devia estar lá pelos 30 livros. E, gente, pensa bem. Psicografar 30 livros não é brinquedo. E aí ele perguntou para o Emmanuel. E o Emmanuel respondeu para ele, olha, nosso objetivo, Chico, é chegar a 100 livros. Aí o Chico então se preparou, né? Buscou se fortalecer interiormente, porque daí ele tinha uma meta. Pensava ele, bom, então já psicografei 30, ainda falta 70, é claro, falta bastante, ainda mais do que o dobro do que eu já psicografei, mas nós vamos chegar lá. E ele então foi trabalhando com aquele objetivo. Aí chegou nos 100 livros. Aí ele pensou, bom, agora minha missão está cumprida, cheguei nos 100 livros. De fato, a missão espiritual era o início, o mínimo, porque nós temos o nosso objetivo mínimo, a nossa missão mínima. Nós podemos passar, nós podemos ultrapassar e ampliar. E aí o Emmanuel falou, agora que nós já chegamos nos 100, nós vamos para 200. Eu chego então e falo, meu Deus. E assim foi. Então vocês vejam que o Chico sempre viveu às voltas com muitas dificuldades na sua vida pessoal,
na sua vida na mediunidade, no exercício da mediunidade. Não foi fácil. E foi um tempo, uma época, ainda anterior a esse do Pinga Fogo, porque esse episódio que ele relatou foi bem anterior. Ele ainda morava em Pedro Leopoldo, não estava em Uberaba, foi em Pedro Leopoldo, não é? E aí então aconteceu que uma irmã do Chico teve problemas. Essa irmã do Chico tinha 2 filhos pequenos, uma menina pequena, um menino. E essa irmã do Chico ficou muito doente, não é? E a doença se agravou, chegando a um ponto que não havia mais condições de cuidar, de tratar dela em casa, porque não dava. Ela surtava, ficava agressiva. Foi necessário interná-la em um manicômio, não é? E o Chico, como irmão mais velho, acabou ficando incumbido de ficar responsável pelos filhinhos pequenos da sua irmã, né? E ele não tinha só esse compromisso, ele tinha outras responsabilidades com a psicografia, com a mediunidade, tinha compromissos com o trabalho que ele tinha que trabalhar na Fazenda Modelo. Ele era também o arrimo da família, do lar, então tinha muitos compromissos, muitas responsabilidades. E acontecia que os filhinhos, a menina pequena e o menininho, sobrinhos do Chico, sentiam muita falta da mãe e choravam o tempo todo, querendo a mãe, é natural. E aí então, o Chico, em determinado momento, começou a chorar, pedindo amparo, ajuda dos espíritos amigos, diante daquela dor que ele passava, mas não só ele, toda a sua família, sobretudo seus sobrinhos pequenos e sua irmã que estava internada. Então ele pediu a intervenção dos espíritos, chorando aos prantos, de joelhos. E nisso o Emanuel apareceu, que era o mentor espiritual do Chico. E o Emanuel perguntou, como se ele não soubesse: mas Chico, por que é que você está chorando? O Senhor sabe, o Chico respondeu, não de forma rude, de forma muito respeitosa, porque o Chico sempre respeitou muito o Emanuel, e sempre teve o Emanuel em um alto nível de respeito, de consideração. E ele disse: o Senhor sabe por que eu estou chorando. Sempre tratava o Emanuel como Senhor, por Senhor. O Senhor sabe que a minha irmã está internada, está muito doente, passa por padecimentos muito grandes, está sofrendo muito, então estou chorando por causa da dor da minha irmã e também porque eu estou sobrecarregado. Os meus sobrinhos, filhos dela, choram constantemente, clamando pela mãe. E então, o Emanuel, conforme o Chico mesmo disse, falou assim: mas eu nunca vi você chorando, Chico, pelos outros que estão lá internados. Você só está chorando por sua irmã e os outros que estão lá. E eu nunca vi você chorando por outros que sempre estiveram lá, são 300. Eles também estão passando por dores. E eu só vejo você chorando pela sua irmã. Por que você não está chorando também pelos outros? Não é? E aí isso fez o Chico reflexionar a respeito do nosso sentimento, da dor que os nossos afetos passam e que a dor dos nossos afetos nos afligem e nos atingem. Mas e a dor dos outros que não são nossos afetos? Normalmente, elas não nos afetam. Então, nesse dia, o Emanuel trouxe para o Chico, deu para o Chico uma importantíssima lição de que todos somos irmãos e que a dor do nosso irmão, que não é nosso irmão biológico e que não é o nosso afeto, portanto, nosso ente querido, também merece o nosso sentimento, a nossa piedade e a nossa atitude frente a eles. E eu estou falando do Chico, não estou falando de mim, ou não estou falando de nós. Então vocês vejam que
nós amarmos o nosso afeto não é o mais difícil, não é? E nós fazemos isso, algumas vezes de forma descompensada, mas nós fazemos, nós conseguimos fazer. Mas nós, em princípio, via de regra, não conseguimos amar aqueles que não são os nossos afetos. Eu não disse nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos. Eles são aqueles que não são da nossa relação, mas não são nossos inimigos. Mesmo em relação a esses que não são nossos inimigos, nós não conseguimos amar. Porque a dor deles para nós é indiferente. Até que vem a espiritualidade amiga nos empurrando, nos impulsionando para nós conseguirmos expressar esse amor para esses que não são nossos inimigos, que não são alheios, que não são estranhos. Como, por exemplo, permitindo que a dor invada o nosso lar. Como, por exemplo, um sobrinho nosso, um irmão nosso, um parente nosso, que nós gostamos, e que contrai um câncer terrível, uma doença medonha, que acaba essa dor se arrastando por todos os membros da família. E aí nós começamos a nos mobilizar, criamos grupos de WhatsApp, nós criamos uma conta virtual para ajudar no tratamento desse nosso parente. E aí, de tanto ir lá visitar o nosso parente, nós começamos a ver os outros que estão lá também padecendo e muito. E aí nós ampliamos o nosso olhar para eles. E criamos um grupo, às vezes até uma instituição, para tratar crianças com câncer. Né? Mobilizamos a mídia, amigos. E aí o nosso olhar se expande para aqueles além da nossa afeição direta, do nosso convívio direto. A espiritualidade nos auxilia, impulsionando-nos para isso. Agora, e em relação aos nossos inimigos? Aí é que é a questão. Porque se nós temos dificuldades de amar os nossos entes queridos, os nossos afetos, os nossos amigos, e temos dificuldades maior ainda de amar aqueles que não são nossos inimigos, mas também não são nossos afetos. Nós temos extrema dificuldade. Imagine o que é a dificuldade de amar aqueles que são os nossos inimigos. Então é um supra desafio amar aqueles que são os inimigos. Agora, eu diria que é divino nós amarmos aqueles que são e que se consideram nossos inimigos. Mas aí o nosso amor é divino e nós os amamos porque para eles são nossos irmãos e não nossos inimigos. Que é como Cristo nos exemplificou no martírio da cruz. Porque aqueles que planejaram a sua prisão e desencarne eram os inimigos dele ou não eram? Eram. Vocês vejam que o Herodes, ao tempo e antes do tempo da encarnação do nosso mestre, só por ouvir os comentários que diziam que era tempo do nascimento do Messias e que esse Messias se tornaria o rei dos judeus, ele com medo de perder a coroa, o reinado, simplesmente por saber que eventualmente iria nascer o Messias, o que o Herodes fez? Mandou matar mais de 3.000 crianças que tinham até 1 ano, 2 anos de idade. Mandou matar todo mundo. E José e Maria, avisados pelos anjos do Senhor, fugiram, foram embora. E o nosso Senhor nasceu numa estrebaria em Belém, a caminho do Egito, para onde eles se foram. E depois, só quando eles souberam que Herodes havia desencarnado, que eles voltaram para a Judéia. Voltaram para Nazaré. Entretanto, na mocidade e na vida adulta de Jesus, era rei
o filho de Herodes, que também chamava-se Herodes, Herodes filho. E também ele, com medo que Jesus fosse tomar o reinado dele, planejou, não é? Junto com o Sinédrio, os sinédrios, não todos, mas alguns membros do Sinédrio conspiraram, ainda cooptaram o Judas, possibilitando a prisão e o martírio da cruz para Jesus. Então essas criaturas eram inimigos de Jesus ou não? É claro que eram. Eram sob o nosso olhar, mas não o eram sob o olhar de nosso Senhor. Porque o que nós vemos como inimigos, Jesus não vê como inimigos, não. Jesus, via como irmãozinhos ainda muito pequeninos, sem consciência da sua condição espiritual e da sua divindade. Então, e é por isso que Jesus lá na cruz rogou ao Pai, rogou a Deus que perdoássemos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então Jesus não nos via como inimigos. Então vocês vejam que o amor de Jesus é um amor incondicional, que não vê inimigos. Mas esse amor é um amor divino. Para isso nós precisamos estar na condição de nos perceber, de nos ver e de saber que nós somos emanações de Deus, que nós somos seres divinos. Mas nós estamos nesse ponto, no mundo de expiações e provas, com encarnações compulsórias? Não, né? Não. Contudo, nós costumamos, frente a esses que nos perseguem, que são nossos obsessores e, portanto, nossos inimigos, qual é a nossa atitude? Nossa atitude, nós nos colocamos como vítimas. Ah, eu sou perseguido, eu sou perseguida, eu sou vítima de obsessão. Tem um verdugo, um inimigo que me persegue, me quer o mal. Mas quem é que fez o mal? Porque vocês acham que existe inimigo gratuito? Estão passando na rua, andando na rua, tranquilos. Aí vem alguém, do nada, que nunca nos viu, nós nunca vimos a pessoa. Ah, você é meu inimigo. Pum, dá um tiro em nós. Existe isso? Não, né? Agora, pode acontecer de nós estarmos andando na rua, tranquilo, celular na mão, vem um ladrão, vem nos roubar e naquele roubo acaba dando um tiro e a gente desencarna, ou ficamos feridos gravemente. Ele era nosso inimigo? Não. Não. Foi uma circunstância? Sim, mas provocada por quem? Nós temos que pensar, não é? Por quê? Se nós estamos passando pela aflição e pela dor, é porque é com a permissão de Deus. E por quê? Porque nós somos devedores perante a justiça divina. E por sermos devedores perante a justiça divina, significa que contraímos um débito antes. Esse débito de violência criou um campo eletromagnético que vai atrair a violência para a nossa experiência atual. De um jeito ou de outro. Pode ser amenizado, mas aí para isso a gente precisa começar a trabalhar no bem. Aí pode amenizar e bastante. E bastante. Mas se nós não fizermos nada, nós vamos passar pela dor. Na intensidade máxima. Não é? E aí a gente passa. O ladrão vem, nós estamos atraindo, nós temos um campo atraindo. Atrai a dor. Da violência, do roubo. É como uma pessoa que estaciona o carro na praça, tem 300 carros na praça, passa um espírito de porco lá e risca o nosso carro. Mas do lado tinha uma Mercedes, do outro lado tinha um Honda zerinho, vai riscar o nosso, que é um pau velho. Aí vem riscar o nosso, por quê? Nós temos um campo eletromagnético que atrai. O espírito de porco quer riscar, vai riscar o qual? O que está atraindo, que é o nosso. Mas esse que nos atirou, que nos roubou, é nosso inimigo? Não, não é. Eu estou falando do inimigo, portanto, então vamos descartar esse. Então o inimigo é aquele que vem em nosso encalço, que ele nos quer o mal, ele quer nos ferir, ele quer nos ver sofrer. Por quê? Gratuitamente? Claro que não.
Certamente nós antes, numa encarnação passada, honesta, fizemos um mal para ele. Muitas vezes ele pode até ter sido um nosso amigo, até um parente. Mas foi um amigo que a gente traiu, dilapidou e roubou, ficamos com tudo dele. E nós convertemos um irmão que era um amigo em um inimigo feroz, que agora quer ver-nos sofrer, quer o nosso mal. Mas quem que é o verdugo, quem que é a vítima, quem que é o malvado na história? Ele? Eu sou a vítima, eu vou lá no centro espírita para eles fazerem uma desobsessão e mandar esse trem embora, como dizem os mineiros, né? Porque em Minas, gente, tudo é trem. Me dá esse trem. Ai, que trem gostoso. Não quero saber desse trem. Lá tudo é trem, né? Não é, João? Tudo não é trem lá? É. Então, gente, é preciso a gente alargar a nossa compreensão a respeito sobre isso e compreendermos que será que o inimigo é que é o ruim, é o mal? E aí nós começarmos a enxergar esse outro que nós podemos ver como inimigo, como um irmão. E nós precisamos fazer o que com esse irmão? Perdoar. Porque nós fizemos o mal para ele. Então, se agora ele vem em nosso encalço, nós temos que perdoar. Não é assim na oração? Perdoai as nossas faltas. Perdoai as nossas ofensas. Assim como ou quando nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Nós não fazemos essa oração automática todo dia? Antes de dormir, de manhã, no centro espírita, na igreja, nós não fazemos uma oração? Nós fazemos. Mas nós compreendemos? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a oração que o Cristo ensinou. Então o Cristo nos orienta o quê? Perdoarmos a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque o errado começou com a gente, não é? Porque quando vem lá no centro espírita, aquele espírito vingador, que nós chamamos de obsessor, e ele vem com raiva, com ódio, dizendo que quer vingar, é preciso compreender que quem foi ofendido foi ele de princípio. E que quem está ali agora, como, entre aspas, vítima, foi quem o começou. E mesmo esse que foi ofendido lá atrás e que agora é o obsessor, antes também ele fez a mesma coisa. Então não existe vítima. Todos nós estamos aí derrapando para valer, gente. E é hora da gente mudar de atitude, não é? Porque nós vamos observar que quem ama serve. Quem ama verdadeiramente serve, compreende, renuncia. É isso, porque Deus, que é o puro amor, é o maior servidor de todos. Jesus, que é o amor infinito, uno com o Pai, veio no nosso planeta e só serviu. Serviu-nos como modelo e guia, nos ensinou, serviu o tempo todo. Sobre isso, tem uma passagem do Chico Xavier, que o Chico sempre convidava muitas pessoas para almoçar ou jantar na casa dele. Sempre ele dizia que devia ter no mínimo 12 pratos para as pessoas virem comer. Não é? Mas o Chico, ele tinha uma característica muito interessante. Porque o Chico não começava a se servir e a tomar sua refeição enquanto todos não estivessem servidos primeiro. Ele não aceitava começar a comer sem que todos não estivessem antes servidos. Somente após todos estarem servidos é que ele se servia e aí então, após isso só que ele começava a comer. Ele não começava a comer antes não. E ocorreu em uma ocasião que mesmo após todos estarem servidos, um cachorro apareceu ali.
E o Chico não começou a comer enquanto ele mesmo não foi servir o cachorro. E enquanto o cachorro não começou a comer, ele não começou a comer. Então vocês vejam até onde era o sentimento de amor de Chico Xavier, que para nós, aqui encarnados, porque o Cristo é o nosso modelo e guia, mas o Chico está aqui do nosso lado. Modo de dizer, porque ele encarnou, estava aqui, muitos de nós tiveram oportunidade de ir vê-lo, conversar, apertar a mão, dar um abraço. O João próprio falou que foi algumas vezes, eu não, infelizmente não fui. Até poderia, talvez, mas infelizmente não tive o privilégio. Mas então vocês vejam o que é um amor verdadeiro. Porque o amor serve. O amor renuncia aos seus interesses. Porque quem ama não é egoísta. Porque quem é egoísta não consegue amar. Porque primeiro vem o seu interesse. O seu interesse vem em primeiro lugar. O seu interesse vem em segundo lugar. E o seu interesse vem em terceiro, em quarto e em quinto lugar. E o outro, que Deus ajude, não é? E como é que então nós vamos, com esse sentimento de egoísmo, amar o inimigo? Eu não vou nem dizer amar sem ver essa criatura como inimigo, porque daí já é um amor divino. Não vou nem falar disso. Mas, gente, até para nós está distante amar um outro irmão que se mostra como nosso inimigo, porque nós não temos a clareza, a compreensão que, na verdade, não tem inimigo nenhum, somos todos irmãos. Mas quem de nós que consegue ter consciência disso, não é? Muito difícil. Nós estamos ainda presos ao egoísmo, aos nossos interesses, sempre em primeiro lugar. Como os animais. Porque os animais, quando eles abatem uma presa, vocês pensam que funciona de que jeito? O mais forte dos animais vai lá e come primeiro e se empanturra. O que sobrar fica para os outros. E para os outros que são mais fortes, porque o pequenininho fica lá esperando. Se sobrar o osso, ele vai roer o osso. Se sobrar. Então os animais são assim. Mas não é egoísmo, é um instinto de sobrevivência. E os espíritos humanos primitivos? É mais ou menos como os animais. É o mais forte. Então, primeiro, egoisticamente, vem o nosso interesse. E depois o dos outros, se sobrar espaço. Não é? Mas um espírito mais amadurecido, mais evoluído, que já passou por inúmeras encarnações, experiências, já viveu dores acerbas e agora se mostra como um espírito mais iluminado, e ele sendo o mais forte espiritualmente, como vai agir? Como o Chico. Primeiro vai servir os outros e depois vai se servir. Então, para nós, o Chico é um exemplo de espírito de alta fortaleza, de espírito amadurecido, que não precisa ficar provando nada para ninguém. Ai, será que alguém está vendo que a minha roupa não está combinando? Ai, será que o meu cabelo está desarrumado? O penteado está bom? Ah, mas a outra está com um penteado igual. Eu vou embora porque eu não quero ficar com a roupa igual ou o penteado parecido. Né, gente? Não é assim que a gente se comporta? A gente vai na festa de aniversário, vai uma outra moça com uma bolsa igual, com uma roupa da mesma cor, a gente vai embora. Ah, não, eu não vou pagar esse mico, ela está com a mesma roupa. Eu não sei onde ela arrumou esse mesmo modelo, que disseram que era único, exclusivo. Eu vou embora. Gente, nós somos criança de pré-primário ainda. Com esses pensamentos e sentimentos, como é que nós vamos amar inimigo? Então eu diria que o tema seria o supra-desafio de amar o inimigo. Não vamos colocar em questão o amor divino para nós inalcançável. Nós vamos
vamos colocar que para nós, embora muito difícil, mas é alcançável para amar os inimigos. Mas vamos começar do começo, não é, gente? Vamos começar amando aqueles que são do nosso círculo mais próximos. Porque se nós conseguirmos amar aqueles que estão dentro do nosso lar, vocês podem ter certeza que nós estaremos amando o inimigo. Porque dentro da nossa casa, gente, estão os inimigos do passado. Pode saber disso. Aquele filho nosso difícil, aquele nosso parente difícil, está dentro da nossa casa. Ele no passado foi nosso inimigo. E o que é que o Cristo nos ensinou sobre isso? Reconciliai com o vosso inimigo enquanto estais a caminho com ele. E não nos esqueçamos, tenhamos a certeza, que é este que está lá agora como nosso filho. Que nós demos a luz a ele, demos o seio para amamentar. Nós agasalhamos em nosso colo, fizemos ninar, trocamos a fralda. E nós não sabemos que ele é aquele inimigo do passado, que Deus nos confia agora, para nos reconciliarmos com ele. Para, ao invés de o prejudicarmos, nós o amarmos. E aí, então, convertemos pela força do amor um inimigo do passado em um amigo, em um irmão, em um ente querido, em um afeto do presente. Porque todos nós somos irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. E Deus, através desses caminhos misteriosos, mas para nós espíritas não tão misteriosos assim, Ele nos coloca na nossa intimidade esses nossos inimigos do passado. Porque, gente, é só através do amor, não tem jeito, não. Porque se não for assim, a gente não consegue fazer com que essa criatura saia do nosso pé, não. O próprio Divaldo é um exemplo disso, naquela história dele. Mensageiro da Paz no filme, cujo perseguidor implacável, desde a sua meninice, não saía de cima dele. Mas lá, mais para o fim, através da força do amor, que você já conhece a história, conseguiu balançar o coração daquele espírito, que estava duro, perseguidor, implacável, não é? E que depois, embora o filme não conte, ele veio a reencarnar, e o Edivaldo recebeu como um menino órfão abandonado, que ele levou para a mansão do caminho, e que depois registrou como filho, assim como a mãe desse espírito, que aconteceu a mesma coisa. Então vocês vejam que é só pela força do amor, que é a maior força do universo, que é Deus. Deus é tudo que existe, Deus é o amor infinito e puro. E é só através dessa força que nós temos na nossa intimidade, na nossa essência, que é Deus. É que nós podemos corrigir as nossas falhas, os nossos erros e converter esses nossos irmãos que nos têm como inimigos em amigos. E se eles são assim, é porque nós erramos para com eles antes. Então, primeira coisa, como diz a oração dominical que o Cristo nos ensinou, perdoar. Porque o errado primeiro fomos nós, então tem que perdoar. E pedir perdão. E aí ir amá-lo, ir ampará-lo, orar por ele. Então, não é? É assim. O nosso tempo deu, gente. Deu tempo, não é? E então nós vamos agora finalizando com uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz aos nossos corações. E amanhã, segunda-feira, se Deus o permitir, estaremos novamente reunidos para mais uma palestra. E hoje, daqui a pouco, farei aqui em casa o Evangelho no Lar. Nós nos reunimos aqui, eu ali, a Renata, e mais os espíritos que vêm junto com o mentor deste lar participar.
e que para nós é motivo de muita alegria. Então, minha gente, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, um excelente final de domingo e até amanhã, se Deus o permitir.